Ao procurarmos a definição de gene, nos deparamos com a unidade física e fundamental da hereditariedade. Um gene é uma sequência coordenada de nucleotídeos localizada em uma posição particular em um cromossomo particular que codifica um produto funcional específico, isto é, uma proteína ou molécula de RNA, segundo o site do Projeto Genoma Humano. Simplificando, o gene é um segmento de uma molécula de DNA responsável pelas características herdadas geneticamente. Cada gene é composto por uma sequência específica de DNA que contém um código para produzir uma proteína que desempenha uma função específica no corpo. Cada célula humana tem cerca de 25 mil genes. A maioria dos genes está contida nos cromossomos que são transmitidos dos pais para os filhos, onde um par é herdado da mãe e outro do pai. Isso explica porque as crianças se assemelham com seus pais. Entretanto, nos cabe refletir se um aglomerado de informações genéticas, genes, é o suficiente para entender o que é ser pai e o que é paternidade. 99% do genoma humano é comum em quaisquer indivíduos, ou seja, apenas 0,1% é onde estão as diferenças entre cada um de nós. Esse 0,1% representa 3 bilhões de pares de bases, que são o que denominamos polimorfismos. Os polimorfismos resultam na variabilidade encontrada dentro das populações, e, portanto, essa variabilidade é o que nos dá a individualidade e a identidade de cada um de nós. A individualidade e a identidade nos permite realizar alguns tipos de testes, como, por exemplo, a determinação de paternidade, identificação de criminosos e vítimas em casos forenses, determinação de zigosidade e aconselhamentos genéticos em casos de diagnóstico de doenças genéticas. Para que seja realizada essa identificação, principalmente no teste de paternidade, são utilizados alguns marcadores genéticos que possibilitam dois tipos de resultados: a exclusão da paternidade e probabilidade da paternidade. Os marcadores utilizados atualmente para esses testes são denominados marcadores de STR, pequenas repetições em tandem, ou também conhecidos como microsatélites. Esses marcadores estão localizados em locais únicos do nosso genoma, especificadamente em um determinado cromossomo. Se baseiam na repetição de um bloco de pares de bases que podem ter de 2 a 6 pares de bases que vão se repetindo em tandem. Exemplo: repetição do bloco GATA várias vezes em determinados locais da sequência. Esses marcadores, além de estarem localizados em locais únicos do nosso genoma, estão espalhados aleatoriamente dentro das populações entre seus indivíduos. Portanto, cada indivíduo carrega 2 cópias desses marcadores genéticos. Essas cópias podem possuir números iguais de repetições de pares de bases, sendo homozigotos, ou cópias de números de repetições diferentes, sendo heterozigotos. Esse número de repetições, que é variável dentro da população, é representado pelo exato número dessas repetições, ou seja, as pessoas são identificadas numericamente para cada um dos marcadores. Esses marcadores são úteis em testes de paternidade por conta da herança que eles carregam, ou seja, cada um de nós recebe um marcador desse da mãe e outro do pai. Esses marcadores são amplificados no laboratório por meio da técnica de PCR, podendo visualizar o resultado com a utilização de géis de eletroforese. A análise de um teste de paternidade se faz comparando o resultado observado na criança com a mãe, pois se considera a mãe sempre verdadeira. Desta forma, verificamos na criança o que foi herdado da mãe e retira-se da análise. O que sobrar na criança obrigatoriamente tem que ter sido herdado do pai biológico. Usualmente, é feita de uma única vez a análise de 13 marcadores utilizando o sequenciador automático de DNA. O sequenciador automático gera um resultado em forma de pico, ou eletroferograma, mas que representa exatamente a mesma coisa que as bandas no gel. Dessa forma, permite que amplifiquemos os 13 marcadores numa única reação de PCR e gera um resultado que é o perfil de um indivíduo de uma única vez. Para que tenhamos um resultado confiável, é necessário que se faça uma análise estatística, onde se calcula a probabilidade do suposto pai, indicado a ser o pai biológico, contra a probabilidade de qualquer outro indivíduo da população ser o pai daquela criança. Alguma vez você se olhou no espelho e reparou nas características físicas que você herdou da sua mãe e do seu pai? Como os olhos castanhos da sua mãe ou o cabelo crespo do seu pai? Mas como comparar essas características quando você não teve um pai presente, e ainda ter que carregar todo esse aglomerado genético para o resto da sua vida? O abandono paterno se configura quando o progenitor abandona o filho.
Existem 3 classificações para essa configuração de abandono. O abandono parental material se idealiza quando o progenitor não supre a subsistência do filho menor do que 18 anos e não possui justificativas para isso. O abandono intelectual acontece quando o progenitor deixa de fornecer educação primária para o herdeiro entre os 4 aos 17 anos sem justificativa. A última configuração de abandono é o afetivo, quando há uma relação de indiferença entre o progenitor e o filho. É importante ressaltar que apenas as 2 primeiras configurações de abandono possuem respaldo legal na justiça. As consequências do abandono paterno variam conforme a cultura, mas em geral, a ausência do pai na infância pode acarretar diversos problemas na criança, que podem refletir na vida adulta. O sentimento de inferioridade, carência, insegurança, comportamento antissocial e agressivo são alguns dos problemas relatados conforme diversos autores. Família tradicional brasileira. De acordo com o último levantamento do IBGE em 2017, mais de 80% das crianças têm como primeiro responsável uma mulher, e 5,5 milhões não têm o nome do pai no registro de nascimento. Também de acordo com o IBGE, entre 2005 e 2015, o número de famílias compostas por mães solo subiu de 10,5 milhões para 11,6 milhões, ou seja, um aumento de mais de 1 milhão de mães solos. Outro dado alarmante vindo da síntese de indicadores sociais de 2017 do IBGE demonstrou que famílias compostas por mulheres sem cônjuges e com filhos têm 57% mais chance de estarem dentro da linha da pobreza. De acordo com o IBOP, a chance de ser mãe solteira na periferia é de até 3,5 vezes mais do que no centro de São Paulo. Apesar disso, em uma pesquisa realizada na Universidade Federal da Bahia, muitos homens brasileiros veem a paternidade como uma constituinte da identidade adulta que representa o início de uma nova fase da vida, com novas experiências e compromissos sociais. No entanto, mesmo com as recentes transformações sociais, grande parte ainda acredita que a paternidade se resume em fornecer subsídio material, se ausentando da responsabilidade emocional e afetiva para com os filhos. Fazendo um pequeno questionário online sobre paternidade e outros questionamentos que achamos plausíveis, obtivemos 59 respostas. 5,08% dos indivíduos que responderam o questionário afirmaram não ter o nome do pai no registro de nascimento. Não coincidentemente, esses 5% fazem parte da classe de renda mais pobre e são autodeclarados pardos. Mesmo com quase 95% dos indivíduos tendo o nome do pai no registro de nascimento, a ausência da figura paterna foi muito apontada quando questionado qual foi a participação do pai na vida dos indivíduos: participativo, parcialmente participativo ou ausente. Outro bom momento para questionarmos de quem é a responsabilidade do filho e de onde saiu essa cultura de paternidade seletiva. A orientação sexual dos filhos também pode ser um agravante no afastamento ou total ausência da figura paterna. De acordo com as respostas obtidas no questionário, 60% dos indivíduos que afirmaram ter um pai parcialmente presente ou totalmente ausente são homossexuais, bissexuais ou pansexuais. Em 2013, o Instituto Data Popular ouviu 1.264 pessoas em todas as regiões do país, onde 45% dos homens ouvidos concordou com a frase: "Não aceitaria ter um filho ou uma filha homossexual". Esse dado corrobora com a afirmação de que há ausência ou afastamento paterno em relação a filhos não heterossexuais. Então é isso. Mais importante do que conceitos dentro da biologia, aprender a ser um ser humano decente e sincero é valioso também. Aprender o que é gene, genoma, código de DNA, mas também aprender o que é ser humano, o que é assumir o peso de suas responsabilidades e, no final, evoluir.